Pai, nós te adoramos nessa manhã, nesse começo de semana, pedimos que o Senhor possa trazer entendimento, revelação, conserto aos nossos corações, para que possamos viver uma vida, Senhor, de arrependimento constante diante da tua presença. Santifica-nos, abençoa-nos e ativa-nos para essa temporada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Nós, como falamos, nós vamos começar essa temporada, esses 14 dias, meditando um pouco em um escrito. Esse escrito não é meu, né? Mas ele é uma convocação à santidade. É um livro chamado Retorno à Santidade, do Dr. Gregory. Então é mais ou menos, parece que um parente muito distante, né? Brincadeira. Mas ele está falando a respeito dessa questão da santificação e da santidade é, a, ao longo do tempo. Ou seja, são as convocações às Assembleias Gerais ou Assembleias Solenes, na verdade, chamado, né? Que a Bíblia diz, essa convocação ou essa santa convocação para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor santos e puros. Na verdade, ele vai tratar de 7 áreas, e nós vamos a cada 2 dias tratar de uma área, porque nós vamos falar sobre 14 dias. Então, a cada 2 dias nós vamos mencionar uma área que nós precisamos santificar no Senhor. Até Pentecoste, então nós vamos começar a tratar de tempo em tempo ou de etapa a etapa. Amém? Então, aqueles que quiserem depois adquirir o livro, não sei onde vende, não sei quem vende, mas é um livro muito, muito bacana mesmo. Amém? Chama O Retorno à Santidade. Tentei achar a editora aqui, também não consegui. Mas tá, vamos lá? Só pegar aqui. O que nós precisamos, ou o primeiro passo que nós precisamos aqui, dessas 7 áreas da nossa vida que precisa ser purificada. A primeira etapa que nós vamos trabalhar são a etapa dos pecados relacionados aos pensamentos. Então, a primeira etapa, nós vamos tratar aos pecados relacionados aos pensamentos. Veja isso, querido. Uma das palavras que o nosso Senhor Jesus usou, ele diz o seguinte: sede santos, né? Isso daí está lá em 1 Pedro. Depois o Senhor também fala do ser perfeito, sede santo também, o Senhor, mas eu vou tratar essa palavra de 1 Pedro 1:13, que diz assim, 1:13, versículo 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isso daí é um escrito de Levítico 14, perdão, Levítico 11, do 44 ao 45, que diz: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis, porque nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu, Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E a palavra santo aqui é kadosh, separado. Ele é aquele que ela vem de kadash, que é consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado. Então, quando nós falamos sede santos, nós estamos expressando essa palavra de, irmãos, nós temos que nos preparar para um advento, nós temos que nos preparar para algo, nós temos que sempre estar preparados para receber o Senhor, estarmos sempre prontos para estarmos na expectativa da volta do nosso Senhor ou daquilo que o nosso Senhor vai fazer. Por isso,
sede santos. Então, o ser santo aqui é quando essa expectativa que o Senhor nos dá de estarmos preparados, prontos, sempre atentos, acordados. E várias parábolas que o Senhor Jesus conta, ele conta nesse mesmo sentido de estar acordado para aquele momento. Então, a santificação, ela é um processo, não é um ato, é um processo contínuo na nossa vida. A santificação é um processo constante e contínuo para que nós estejamos preparados, separados do mundo, descontaminados, estaremos totalmente, como que eu posso dizer aqui, a palavra seria separados mesmo, né? Estamos colocados à parte. Essa sempre foi uma questão que o Senhor Jesus ele tem falado, ele falou muito, né? O arrependimento e o estar colocado à parte de toda a contaminação desse mundo. E aí, então, nós vamos começar nesses 14 dias, como eu disse, caminhar dia após dia, até o dia 16, dia após dia, em busca de nos separar das contaminações dessa época ou desse tempo. Como nós já estamos falando há muita temporada, daquilo que nos contamina, dessas frequências da nova era, dessas coisas sutis que a nova era tem entrado, tem semeado, esses pensamentos, essas informações que vão entrando de uma forma sutil e sorrateira, fazendo com que a nossa mente seja tirada de Jesus e colocada até mesmo no espiritualismo ou na espiritualidade. Porém, essa espiritualidade sem a pessoa de Cristo. Então, quando nós falamos ser santo, nós precisamos então estar totalmente separados em Cristo Jesus, com a nossa mente fortificada, centrada e alicerçada na rocha. Amém? É isso que nós vamos começar então. O primeiro passo, ou o primeiro pecado, ou a primeira área que nós precisamos atuar são as áreas dos pecados relacionados aos pensamentos. Então, nessa jornada, querido, nós precisamos purificar a nossa mente e o nosso coração. De acordo com as Escrituras, o pecado começa sempre no coração e na mente. Abre aí a tua Bíblia em Mateus 15, 19. Mateus 15, 19. Diz assim, Mateus 15, no versículo 1 em diante, ele vai falar de o que contamina o homem, né? Então, no Mateus 15, Jesus está trazendo a respeito das tradições dos anciãos e o que contamina o homem. E aí, no 19, ele diz assim, porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar a mão não contamina. Bem? Então, até que os nossos pensamentos e atitudes estejam sob o controle de Deus, nós não experimentaremos a vida abundante que está em Cristo. Sabe o que eu acho muito interessante? Que quando o Senhor Jesus fala a respeito de Jezabel, né, quando ele está tratando a respeito de Jezabel, está lá em Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse 2. Diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas,
Diz o Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente, olha, ela ensina as pessoas, mas também ela seduz e faz com que as pessoas pratiquem prostituição e comam coisa sacrificada aos ídolos. Veja então que Jezabel é uma mentora, mas quando ele começa a dizer, como ela começa a dizer, quando ele começa a dizer, ele vai, mas no versículo 23 diz assim: matarei os seus filhos e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Veja, Jesus está expondo algo, e se você olhar para essa igreja, é uma igreja muito poderosa, muito dinâmica, uma igreja que tem fé, amor, constância, uma igreja que tem produtividade, uma igreja que tem serviço. Ou seja, aparentemente está tudo sob controle, tudo na. Como que eu posso dizer? Tudo de boa, né? Tudo tranquilo, uma igreja que está 100%. Mas Jesus está dizendo, no meio dessa igreja existe uma atmosfera profética muito ruim, e essa atmosfera profética, ela está sendo gerada por Jezabel, e as pessoas estão comendo coisa sacrificada aos ídolos, praticando prostituição, fazendo coisas erradas, assim dizendo. Mas se você parar para pensar, essas pessoas não estavam agindo assim no físico. Eles estavam fazendo isso no interior. Por isso ele diz: eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. A palavra aqui é nefros e cárdia, rim e coração. Eu sondo os rins e eu sondo os corações. Ou seja, eu sondo os teus pensamentos, eu sondo as suas emoções. Então, a primeira coisa que Jezabel vai atuar é no campo dos pensamentos. Às vezes, né, a gente se agrega a algumas coisas, e aquilo que eu tenho falado, irmãos, cuidado com as informações que entram dentro de vocês, porque o fim pode ser a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida é Jesus, né? Não aceita a árvore da vida e não o estudo da árvore da vida, que é cabala. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo a árvore da vida é Jesus. Ele vai trazer vida sobre mim, ele vai trazer vida, e essa informação de vida vem a revelação, vem a constância, vem tudo. Ou seja, é as coisas que atuam dentro de mim. Porém, se eu me alimento da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos ver que essa árvore do conhecimento do bem e do mal vai me trazer informações que vai contaminar os meus pensamentos e as minhas emoções. E quando os meus pensamentos e as minhas emoções forem contaminadas, você vai ver que vamos sair da centralidade de Cristo. Por isso o Senhor Jesus disse: eu sondo a tua mente e o teu coração. Por que Jesus diz isso? E onde Jesus diz isso? Voltamos para Mateus. Volte para Mateus aí. Mateus 15, 19. Porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar a mão não contamina. Para quem que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso para os fariseus. E que eles tinham a observância das leis dos sábios, ou dos mandamentos, ou das tradições dos anciãos. Veja, eram homens poderosamente sábios, homens que tinham
que tinham a sua vida voltada ao eterno, assim dizendo. Eles estudavam, eles meditavam, eles eram pessoas realmente que se separavam, vou colocar assim, de muitos outros para o estudo da Torá, o estudo da lei do Senhor. Isso não era ruim. Mas eles foram criando diversas coisas, eles foram criando diversos padrões e tradições, a ponto de eles honrarem mais esses padrões de tradições do que propriamente a palavra do Eterno. Então, quando nós colocamos isso, você vai ver que ele está dizendo para uma galera que era uma galera que se dedicava ao ensino da palavra. Porém, o profundo do coração e os pensamentos dessas pessoas estavam fora dele. É aquilo que o Senhor diz: vocês me louvam com a boca, mas o coração de vocês está fora de mim. Então, o primeiro pecado, a primeira coisa que nós vamos ter que nos arrepender e voltar ao Senhor, são os pecados relacionados aos nossos pensamentos, que ninguém vê, mas o Eterno vê. São coisas que ninguém observa, mas o Eterno observa. São coisas que ninguém está vendo, porque o meu exterior, eles praticam a obra do Senhor. O meu exterior está fazendo a obra de Deus. O meu exterior está buscando ao Senhor. O meu exterior está clamando pelo Senhor. Porém, o meu interior está cheio, como diz dele, o meu interior está cheio de desígnios maus, frutos maus, homicídio, ou seja, querendo matar pessoas, adultério, que é a busca de paixões carnais, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, quando nós, que são as calúnias, difamações, discursos injuriados contra o bom nome de alguém. O que é a blasfêmia? É falar sobre a reputação de alguém falsamente. Então, quando nós olhamos para isso, ele diz que o coração dessas pessoas, apesar de eles serem pessoas que buscam o Senhor, que fazem as coisas ao Senhor, que estão se dedicando à obra do Senhor, porém, o profundo do coração dessas pessoas estão fora de Deus. Então, não é à toa que Satanás ataca as mentes e os pensamentos inapropriados, são os pensamentos pecaminosos. O diabo sabe que se ele puder desenvolver fortaleza em nossos pensamentos, ele facilmente nos levará ao pecado e vai nos separar do poder de Deus. Olha o que diz lá em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Veja, o que ele imagina na sua alma, assim ele é. Então veja o que está sendo sentenciado aqui, mais uma vez, são os desígnios do coração do homem. Deus revela a enorme importância de submeter a nossa mente totalmente a Cristo, porque como imaginou em sua alma, assim ele é. Ou seja, em outras palavras, o que você pensa é uma grande parte do que você é. Bem, queridos, o que você pensa é uma grande parte daquilo que você é. Como diz Provérbios, o que imagina na sua alma é o que ele é. Então, aquilo que está no teu interior é a grande revelação para Deus de quem você é. Deus não está vendo o teu exterior. Deus está vendo quem você é no teu interior. Porque o interior é a verdade da tua alma. O teu exterior é, às vezes, somente uma roupagem do teu corpo ou da tua alma. Mas o teu interior é realmente o que você é. Mateus 7, 22 e 23. É um texto muito interessante.
Então, em oração, considere os seguintes textos e honestamente responda essas perguntas. Então, você vai, durante esse dia, na tua oração, você vai meditar nesses dois textos, nesses três textos, perdão, que eu vou passar agora, e você vai meditar e considerar, querido, você com você mesmo, preste atenção, e você vai fazer essas perguntas, lembrando que você só poderá ser cheio de Deus à medida que estiver disposto a esvaziar de si mesmo. Se você for completamente honesto e sincero em sua confissão, então Deus purificará completamente e transformará a tua vida. Então volta aqui, Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres, então eu lhe direi claramente, nunca os conheci, afasta de mim, vocês que praticam o mal. Próximo texto, João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja, o Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Então vamos lá. Então, para que possamos começar a nossa jornada de purificação, nós precisamos primeiro ter certeza da nossa salvação. O primeiro pecado a ser vencido é a dúvida sobre a salvação. De fato, você não pode agradar a Deus com tais dúvidas em seu coração. Você não pode fazer nenhum progresso espiritual até que seja absolutamente seguro de seu relacionamento com Cristo. Acerca disso, os textos das Escrituras que seguem revelam três verdades de enorme relevância. Primeiro, no dia do julgamento, Mateus 7, 23, declara que muitos pensam que são salvos e descobrirão que não conhecem a Deus. O primeiro texto de Mateus 7, ele diz assim, Senhor, Senhor, ele diz, eu não vos conheço. Então eles pensavam que eles eram salvos, mas na íntegra eles não conheciam a Deus, porque ele disse, eu não vos conheço. Então, a primeira coisa que eu vou ter que pegar aqui é tirar a dúvida. Querido, eu tenho que ter certeza plena e uma convicção que os meus pensamentos são e fluem nos pensamentos de Cristo. Que a minha mente foi transformada, a minha alma foi transformada pela palavra. Eu não posso ter dúvida da minha salvação. Mas, como eu disse aqui, não é somente uma dúvida ou uma certeza qualquer, não, é uma convicção por causa de uma santificação dos meus pensamentos. Amém? O segundo ponto aqui é, de acordo com João 17:3, a salvação consiste em conhecer a Cristo num relacionamento pessoal e transformador. E o terceiro ponto é, pessoas que são genuinamente salvas têm uma forte certeza sobrenatural de sua salvação. Então, são três fatores aqui. Mas uma coisa é, você precisa ter certeza da tua salvação. Querido, se você não tem certeza convicta, você vai precisar ter uma certeza convicta da tua salvação. Você não pode caminhar em uma busca pelo Senhor se você ainda tem dúvida se esse Senhor ainda é o seu Senhor. Se ele realmente te domina ou te domina. Se realmente você se entregou a ele. Mas a teu espírito vai testificar. Então, o primeiro passo, né, como a gente viu aqui, é começar a buscar essa certeza. Se no teu íntimo há alguma dúvida da tua salvação, você precisa tirar essa dúvida e se encher desse espírito da paternidade de Deus. Você precisa ser cheio desse espírito da paternidade do Senhor sobre a tua vida. Amém? Você não pode ter dúvida disso. Ele é pai, mas você precisa ter um relacionamento sincero, profundo e transformador com Jesus. Como eu sei? Como eu sei que eu tive um encontro com Jesus? Porque a minha vida foi transformada.
Todo encontro com Jesus, ele resulta em transformação. Não existe encontro com Jesus sem ser transformado. Amém? Então é uma convicção na mente, uma transformação da minha alma e uma certeza no meu espírito. Aqui começa então o nosso passo. Amém, queridos? Vocês vão precisar trilhar esses passos. Então, algumas perguntas que você vai fazer para refletir. Então, cuidadosamente, honestamente reflita nos tipos de pensamentos que ocupam a sua mente. A sua mente está cheia de pensamentos acerca de Cristo ou está consumida com questões terrenas? Então, para e pensa. Isso daqui você tem que ser sincero com você. Você passa mais tempo pensando nas obras de Cristo ou na pessoa de Cristo, ou como agradar a Cristo, ou se está agradando a Cristo, ou você ocupa a tua mente somente com as coisas da terra e só no teu momento de oração ou no momento religioso que a tua mente pensa em Jesus? O que mais ocupa a tua mente? Você pensa muito mais em trabalho, lazer, do que em seu crescimento espiritual e em servir a Cristo? Frequentemente você tem pensamentos impuros, você está infestado de pensamentos de temor e raiva. Então escreva qualquer pensamento pecaminoso que Deus trouxe à tona. Para cada um deles, peço perdão de Deus e confie nele para renovar a sua mente. Está lá em Romanos 12, 2. Resolva levar cativo todos os pensamentos ao senhorio de Cristo, que especifique pensamentos que deve substituir, que são os pensamentos mudanos. Mateus 5, 28. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então veja aqui, queridos, nós precisamos começar a fazer um mapeamento dos nossos pensamentos. Nesses 2 dias, você vai mapear os teus pensamentos. O que está pausando é bom, né? O que está passando nos teus pensamentos? O que está percorrendo? O que mais você pensa? O que mais você está pensando? O que mais passa nos teus pensamentos no dia a dia? Faça um mapeamento. Você pensa mais na raiva, na vingança, no que você vai fazer com as pessoas, no troco que você vai dar, em pensamentos impuros, em desejos profanos, em pensamento promíscuo? O que mais está fluindo na tua alma? Se a tua alma está fluindo nisso, então praticamente tua alma está fluindo fora de Cristo. Amém? Segunda pergunta. Pensamentos libidinosos, impuros, frequentemente ocupam sua mente. Você assiste a programas ou filme que estimula pensamentos e sentimentos impróprios. Você está ciente de que seus pensamentos e motivações impuras. Você frequentemente tem pensamentos que teria vergonha se outros soubessem deles. Seus olhos se perdem facilmente. Então também isso é uma pergunta que você vai responder para si mesmo. E todas as vezes que vir esses pensamentos, você vai confrontar com o texto bíblico. Amém? Você começou a pensar lá e de repente você começou a desejar uma pessoa. Então você lança um texto bíblico. Em nome de Jesus, eu declaro que o que contamina o homem são os pensamentos. Então mente, seja cativa agora aos pensamentos de Cristo. Ou seja, você vai começar a dar ordem à sua mente. Quando você começar a ficar com raiva, você declara, não, porque a palavra do Senhor diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Você entendeu? Então você começa a pregar pela tua alma. Você começa a lançar textos bíblicos. Por isso a importância de encher a tua mente da palavra de Deus. Começa a declarar. Olha, eu declaro isso. E sempre, mente, eu te declaro, seja cativo de Jesus, em nome de Jesus. Você não vai fazer isso. Você não vai atuar nisso. Volte para a palavra. Então você vai começar a pregar. Amém? Essa é a palavra de hoje. Então, a primeira área que vai ter que ser transformada, ou seja, os primeiros pecados que terão sido vencidos, são os pecados que afloram dentro de mim, que ninguém vê. E esses são os piores.
porque são aquilo que acontece interno. Por isso o Senhor chamava as pessoas de sepulcro caiado. Sepulcro caiado. O que é o sepulcro caiado? Por fora é mármore, bonito, aquela coisa mais linda, mas por dentro carrega cadáver, coisas podres. Você entendeu? Então, assim vai ser nosso dia. Que o Eterno abençoe. Você pode colocar a mão na tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que a mente dos teus filhos sejam sujeitas a Cristo Jesus e sejam cativas à realidade de Cristo e à palavra de Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, a vencer os pecados da nossa alma e do nosso interior. Que possamos ter uma mente pura e santa diante do Senhor, submisso à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O Eterno te abençoe, queridos. Deus abençoe e um bom domingo. Shalom, shalom.